Fala aí, torcedor palmeirense, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aqui um cortezinho do Beck, né? Informação sobre o Palmeiras aí, que está em fase de preparação para enfrentar aí o São Paulo. Clássico paulista, choque rei, e o Verdão vai com força máxima. O Arias deve ser titular ou não. Vamos ver aí o que, né, a mídia vai trazer de informações aí para a gente pegar ali algum spoilerzinho ali para ver se o Arias tem chance ou não de ser titular. Na minha visão, deveria ser titular, mas também tem que ter calma, porque também tem uns quem estava jogando antes, né? Tá jogando bem, o Maurício começou a jogar bem o Alan, então vai ter que mostrar também a ganhar seu espaço gradualmente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos ver também o que o Mancini falou e o Vinícius Nicoletti após esse corte. Então, fica até o final. Se você gostar, se inscrevam e deixe suas opiniões nos comentários. Se liga aí, ó. Jogo, eu não vou pro campo, né? Mas sinto lhe informar, amanhã tem choque rei e quem ganhar garante vaga na final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo prometem um jogão. E aí fica a pergunta, será que vem uma revanche? Eu não sei, eu tô aqui de boa. Há uma semelhança entre Palmeiras e São Paulo, que neste domingo em Barueri farão uma das semifinais do Campeonato Paulista. Os dois times não perdem há bastante tempo. A última derrota do Verdão foi para o Botafogo de Ribeirão Preto no dia 1º de fevereiro, quando iniciou o duelo com apenas um titular. Já a última do Tricolor. Tem muito que melhorar, tem muito que aprender, temos muito que crescer enquanto equipa. Como te disse, já disse várias vezes aos teus colegas, somos uma equipa de presente e somos uma equipa de futuro e somos a equipa mais jovem do futebol brasileiro. O grupo estava fechado, estava unido demais. É um momento que eles estão muito confiantes. Enquanto Abel escalou o Palmeiras com todos os titulares na última quarta-feira contra o Fluminense, Crespo poupou vários no duelo diante do Curitiba. Inclusive, Danielzinho, Lucas Ramon e Sabino sequer viajaram para a capital paranaense. Acho que seja fundamental, porque vai ser uma temporada longa demais. Abril está chegando a Sul-Americana, muitos viajam. Eu não penso com a cabeça dos outros. Eu penso com a minha, penso com aquilo que eu acho que é o melhor para o Palmeiras e sempre foi assim, desde que cheguei aqui, portanto eu não vou mudar. Eu olho para aquilo que nós sabemos, que nós fazemos, que nós acreditamos, para o nosso processo. Os rivais vão reviver a semifinal do Paulista do ano passado, quando o Verdão ganhou por 1-0. Jogo polêmico, devido ao pênalti em Vitor Roque após o choque com Arboleda, marcação que a própria Federação Paulista considerou equivocada. Agora entram em campo como líderes do Brasileiro no gramado sintético de Barueri, muito contestado por Lucas Moura, um dos principais jogadores do tricolor, mas ele deve atuar. Já o Palmeiras está invicto como mandante desde agosto do ano passado. São 16 vitórias e 5 empates. É um jogo muito importante. Um clássico é sempre um clássico e ainda mais na nossa casa, com nossos torcedores, mata-mata, que quem perder fica fora, vai para casa e quem ganhar vai para a final. Estamos apenas no início. É um prazer ver jogar São Paulo, é um prazer ver São Paulo acima, mas nenhuma euforia. Fica tranquilos, saber que podemos fazer bem e que caminho é este. Clássico já é bom por si só pelo tamanho que é, né? De um lado Palmeiras, do outro lado São Paulo. E aí vem aquele tempero a mais e tem muita gente que acha que é mimimi. Eu respeito aqueles que estão em campo. Muitos jogadores não gostam do gramado sintético e este gramado existe lá na Arena Barueri. Fica a pergunta para São Paulo, o Lucas vai jogar? O Calleri vai jogar? Ele que vem sofrendo muito de lesão, com um tempo enorme na temporada passada, fora... Volta no início do ano, ele vai se arriscar no gramado sintético? Fica a pergunta do lado do São Paulo. No lado do Palmeiras, é aquele mesmo Palmeiras que a gente conhece, ainda melhor, porque ganhou a peça que para mim pode ser o diferencial da temporada. John Arias, que não está azeitado ainda nesse time. Mas ele começa com titular ou não? Você arriscaria ele já no início do jogo ou vai para o Maurício? É uma dúvida boa para o técnico Abel, que sabe mexer com esse time, apesar de ano passado ter jogado a toalha muito cedo. É choque rei, é jogo bom e aquele jogo que tudo pode acontecer, menos com a arbitragem. Alô, Federação Paulista. Ninguém quer falar de vocês na segunda-feira. Vamos ajudar a gente? Por favor. Agora, sobre o Corinthians, o Yuri Alberto
Hoje é sábado, e se é sábado, tem Isabela Bela Labate, a nossa Ademir da Guia. Ela veste a 10 com uma elegância que só ela tem. Como vai você? Como diria o rei Roberto Carlos, Isabela, tudo bem? Oi, Massa, tudo bom? Olá para todo mundo que está assistindo a gente também. Você sabe que é sempre um prazer para mim estar aqui com você e sempre começando com muitos elogios para mim, né? Assim eu fico lisonjeada. Mas você merece todos eles e mais alguns, certo? Obrigada. Muito bem. Que esta nossa Isa é uma estatística que me parece absurda, né? De tão boa e de tão interessante. Cara, vou ler para você. Eu tenho ela aqui, ó. John Arias contra o Fluminense. 31 minutos em campo. 100% de acerto no passe. Ele passou 11 vezes e acertou os 11. Chutou uma bola no gol, deu um drible certo, sofreu uma falta e recuperou 3 bolas. Cara, não há mais, na minha visão, nenhuma justificativa para John Arias não entrar como logo no começo contra o São Paulo, porque me parece um desperdício deixar um jogador deste nível fora, né? Ele já tem uma boa sequência de treinos, ele já entrou aí 45 minutos nos 2 jogos, somando tudo, né? É um jogador muito diferente, hein, Isa? Você se empolga com ele? Eu confesso, eu estou empolgado com o John Arias. Não, muito. O John Arias realmente é um jogador diferente, inteligente, né? E ele tem uma personalidade. Você vê que quando ele entra em campo, e às vezes em que ele entrou, né, no segundo tempo, nesses 2 jogos que ele esteve à disposição do Palmeiras, você vê que ele tem personalidade e ele, assim como a gente se impressionou com o Marlon Freitas quando chegou, ele também tem a postura de um líder, né? Muito dentro daquilo que a gente falava no ano passado, que faltava um pouco para o elenco de 2025. Então, eu também concordo, Massa, que para mim Arias precisa ser titular, assim. Bom, precisa ser titular, todo mundo concorda, né? Mas eu já colocaria ele como titular contra o São Paulo também, porque realmente é um jogador assim de classe, né? Ele é muito bom. E como as coisas são hoje no mundo que vivemos muito fechadas, muito travadas, né? A dica que eu dou é a gente observar os movimentos do treinador. Na medida em que ele tira o Andrés, tira o Vitor Roque durante o jogo, né? Significa que ele está pensando também na minutagem para o jogo de domingo, né? Veja se eu não estou viajando. Tira o Flaco também, que não fez um bom jogo contra o Fluminense. Ok, você pode até colocar aí, mas o Flaco não estava bem, ele tirou. Verdade, ele não estava bem, mas ele também está com a sequência muito grande de jogos. O único que sobrou ali, cara, do meio para frente, tirando o Marlon, que não vai tirar o Marlon para colocar o Arias, é o Maurício. Não dá para a gente não ligar um ponto no outro, né? Ele deve entrar no lugar do Maurício contra o São Paulo. Me diga. É o que a gente já tem falado aqui, né, Massa? Que a substituição mais provável seria ele pelo Maurício. Até porque o Alan não dá para tirar do time. O Alan tá jogando muito, para mim foi o melhor jogador do Palmeiras, inclusive, contra o Fluminense. Então, eu acho que a opção que tem ali é realmente o Maurício. E aí fica um time muito, muito interessante, né? Assim, agora, vamos ver o que ele vai fazer. Ele deu até o Abel na coletiva contra o Capivariano, né? Perguntaram sobre a possibilidade do Arias entrar no lugar do Maurício. Ele falou: se eu fizer isso, vocês vão me chamar de Pardal, né? E colocar aliás, o Arias entrar no lugar do Maurício, colocar o Alan mais centralizado, acho que foi essa a pergunta. Ele falou: se eu fizer isso, vocês vão me chamar de Pardal. Mas eu acho que assim, não tem outra opção em termos de substituição hoje no momento, senão tirar o Maurício e colocar o Arias. Muito bem, é isso. Tirar o Maurício e colocar o Arias. Você, na tua cabeça, né, olhando para a organização do Palmeiras, eu tenho notado que o time tem deixado alguns espaços. Aqueles que estudam futebol, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Que os analistas de desempenho usam
este termo como funil. O que é o funil? Se você imaginar um funil da entrada da grande área até o gol, né? Porque é um fato, ali os gols acontecem muitas vezes, até o Léo da Análise Verdão fez um belo vídeo sobre isso, explicando, mostrando de fato os espaços que o Palmeiras deixa ali. Eu venho falando sobre isso, não de maneira técnica, mas na entrada da área, né? O Palmeiras tem dificuldade. O meu time para sábado é hoje, né, Márcio, sua besta? Amanhã. Meu time seria Carlos Miguel, Kelvin, Piquerez, Gomes, Murilo, Andrés, Evangelista, Marlon, 3 no meio. Aí colocaria o Alan, o Vitor Roque e do lado esquerdo o Arias. Ou o Arias na direita e o Alan na esquerda. E eu sei que o torcedor se apega a essas questões, né? O Flaco costuma produzir bastante contra o São Paulo. Então você pode escolher entre o Flaco e o Vitor Roque, mas não colocaria o Vitor Roque no banco. Porque eu estou muito preocupado com esses espaços, sabe? Sim, sim. Não, e assim, eu acho que esse jogo contra o São Paulo, de fato, é uma preocupação, porque a gente vê que quando o Palmeiras. Aliás, não só com times mais qualificados, como foi contra o Fluminense, que tinha a maior parte do time reserva, mas contra o Capivariano, o Palmeiras também deu espaços, apesar de ter sido um jogo tranquilo. Eu acho que aí vai de uma questão de característica dos jogadores, né? Porque o Palmeiras hoje tem no meio-campo jogadores que não marcam muito, e mesmo o Flaco e o Vitor Roque, eles não ajudam a recompor tanto na marcação. Eles fazem bastante aquela marcação-pressão ali inicial, mas eles não recompõem na marcação. Então o Palmeiras acaba perdendo muito, né, em termos de marcação, dando espaços. Eu acho que também a escolha ali de marcar homem a homem, às vezes acaba, se não dá certo, os espaços acabam surgindo. E o São Paulo está bem encaixado. O São Paulo jogou com o time reserva contra o Curitiba. Então eu acho que o Palmeiras precisa, de fato, talvez reforçar o meio-campo com um jogador que tem uma característica de maior marcação para tentar dar menos espaços, e pode ser uma alternativa. Eu assim, tenho minhas dúvidas se o Abel vai colocar o Flaco ou o Vitor Roque no banco, mas acho que é uma alternativa, sim, para essa partida. No Corinthians, a outra partida reúne dois gigantes do futebol nacional, do futebol continental, Palmeiras e São Paulo. Vinícius Nicoletti e Vladimir Bianchini chegam com as informações das duas equipes. Alô, fã de esportes, o Palmeiras pode repetir o time que venceu as últimas duas partidas pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, nesse confronto diante do São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista. É o time que o técnico Abel Ferreira escalou 5 vezes nos últimos 6 jogos e conseguiu 6 vitórias, sem o Arias. Mais uma vez, deve começar no banco de reservas. O colombiano tem agradado nos treinamentos, quando entra nos jogos. Contra o Capivariano entrou aos 33 do segundo tempo, no último jogo contra o Fluminense entrou aos 12. No mais, como o time vem correspondendo, o Arias deve começar mais uma vez no banco de reservas. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 21 jogos sem perder como mandante. A última derrota foi em agosto do ano passado. Esses 21 jogos são 16 vitórias e 5 empates. E a outra invencibilidade é exatamente diante do São Paulo. Não perde para o rival desde 2023. Nesse período, 10 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Tem história, tem rivalidade com Arias, mais uma vez começando como opção no banco de reservas. Palmeiras tenta chegar à sua 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Paulo tem um bom histórico, embora nos últimos 10 jogos nenhuma vitória, né? O momento é totalmente palmeirense. Como é que você vê esse confronto entre Palmeiras e São Paulo, semifinal de domingo? O momento do São Paulo traz um jogo muito mais equilibrado do que se pintava talvez no início da temporada. E claro que o Palmeiras voltou a ser uma equipe mais consistente. São duas equipes que vêm muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Dividem a liderança da competição. O São Paulo, com essa formação, o Crespo fazendo essa variação, ora joga com 3 zagueiros, ora joga com linha de 4.
tem o Cauli agora como opção no meio-campo, foi decisivo, inclusive, no meio da semana, quando o São Paulo venceu por 1-0 com gol do Cauli, né, de pênalti no Campeonato Brasileiro. E é uma equipe que mostrou, mesmo fora de casa, uma consistência para se defender bem e tentar fazer essas transições rápidas, não só com os alas, né, mas também jogando por dentro, encontrando o Marcos Antônio indo muito bem, começando bem a temporada também, o Luciano com o Caleri, você tem o Lucas que ora ia para o banco de reservas e ora começava como titular, estava sendo poupado para ter mais minutos e ficar inteiro, é um jogador que vai ser importante também. Contra um Palmeiras que, por mais que não seja uma equipe aquela equipe vistosa que vimos numa parte da temporada passada, ou uma versão diferente até do Palmeiras, com a bola no chão, o time envolvente, o time muito bem, né? O meio-campo funcionando bem com criatividade, o Flaco e o Vitor Roque se entendendo muito bem no ataque, não sendo aquela equipe ainda de parte da temporada passada, é um time que mostra a eficiência que todo mundo já conhece. Então, vacilar contra o Palmeiras pode ser fatal. Time que continua muito consistente na bola parada. Tem o Marlon Freitas agora, que faz muito bem essas inversões, né, de um lado para o outro. Aparece também para ganhar uma segunda bola. Hora para entrar na área, para tentar uma finalização de cabeça. Então, é um time que tem essas valências que a gente já conhece muito bem. E mostra o equilíbrio, Felipe. Eu acho que se pintássemos esse jogo em janeiro, e olha que estamos em fevereiro ainda, vamos começar março nesse fim de semana. Se pintássemos em janeiro, talvez a disparidade fosse maior. Não pelo elenco que o São Paulo tem, mas pelo momento que vivia. Encontrou equilíbrio fora de campo, encontrou equilíbrio dentro também. O que mostra que num jogo único, não é campo neutro, obviamente, né? O Palmeiras é mandante, não é na sua casa, mas é mandante. Acaba, de qualquer forma, sendo também um confronto equilibrado. O que traz também um tempero bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana. E eu passo para você, Felipe Mota, porque o Vladimir falou do show do AC/DC no Morumbis. Pessoal, vamos acreditar aí, né? Nessa vitória do Palmeiras aí, chegar à final e provavelmente, se tudo se encaminhar, né? Palmeiras jogando bem, passando e vai enfrentar novamente o Corinthians, não é possível final, né? Caso passe pelo São Paulo, todo respeito a São Paulo. A gente sabe que temos que respeitar. O São Paulo evoluiu muito, o Palmeiras tem que ter os pés no chão e salientando o que o Marcinho falou aí, eu concordo, né, sobre o espaço que o Palmeiras deixa por não jogar com 5 fixos, né? Que o Marlon não é um 5 fixo, ele tá jogando improvisado. E temos que tomar cuidado, porque o rival também se melhorou muito, o Crespo conseguiu melhorar o time do São Paulo, né? E a capacidade menor, né, da Arena Barueri fez com que o Palmeiras não consiga aproximar do público no Allianz Parque, acima de 30 mil pessoas. Então, devo 10 mil. O jogo contra o Fluminense é muito baixo. Também o horário do jogo também interfere muito. Dia de semana tudo bem, né? Dia de semana ser 9h30, que sempre teve esse jogo, esse horário de quarta-feira. Mas dia de domingo, 8h30 da noite, é estranho, né? E nenhum jogo até agora chegou a 1 milhão de bilheteria, já que os ingressos também são mais baratos, né? Valor cheio custa mais caro. Para a semifinal é R$60. Ainda assim, o Verdão tem conseguido bons resultados e está invicto, 4 vitórias e 1 empate. A torcida que vai a Barueri já recebeu elogios por conseguir criar um ambiente favorável em São Allianz Parque. O gramado sintético do local também agrada a Abel Ferreira. E ele falou o seguinte: claro que quero jogar no Allianz. Não é só uma sala de espetáculos. Acho que é um segundo ou terceiro ano que começamos a jogar sem ser na nossa verdadeira casa, mas disse para os jogadores jogarem sem desculpas contra quem for e para ganhar. Agradeço o esforço dos nossos torcedores para virem encher o nosso estádio. Esse nosso gramado é top, é melhor do que 70% dos gramados naturais do Brasil, declarou aí o Abel Ferreira. O Allianz Parque, né, que está aí em processo de troca de gramado. Desde dezembro, a expectativa era de que o processo se encerrasse no fim de fevereiro, mas com as chuvas aí em São Paulo, né, no início do ano, a conclusão ficou para a próxima semana ainda. Então, vamos aguardar aí, né? E o Palmeiras saia com triunfo desse jogo aí. Avante palestra. Se tudo der certo, é 2-1 Palmeiras, está ótimo, 1-0. O importante é passar de fase e ser campeão. Que o Palmeiras precisa de um título, né? São aí uns anos aí sem título. E é bom um título para, né, abrir os mares aí, ficar tudo mais azul, ficar tudo mais verde.
e o Palmeiras jogar mais leve, sem muito peso, como o ano passado, que perdeu para o Corinthians. E após perder aquele título também, né? E ser eliminado na Copa do Brasil, ficou um peso muito forte no Palmeiras. Beleza? Abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.